Uma boa noite, meus irmãos. É com alegria que, em mais esse momento, a Sociedade Espírita Jesus nos oportuniza essa possibilidade de estarmos nos conectando com todos os nossos irmãos, com as pessoas que se interessam na busca do aprendizado dos aspectos relativos à doutrina espírita, este caminho seguro que nos leva à nossa transformação moral, à nossa evolução como espíritos imortais. Antes mesmo de darmos início à nossa reflexão, gostaríamos de convidar os nossos irmãos a elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade que nos ampara e nos assiste, para que possamos estar harmonizados, receptivos à reflexão que ora damos início, que possamos tirar ensinamentos que possam nos auxiliar a nossa caminhada na busca da nossa condição de nos tornarmos espíritos melhores. Que assim seja. Então, meus irmãos, a partir desta pequena rogativa, dessa pequena prece, o tema que nos foi proposto para hoje é a parábola do semeador. A parábola do semeador encontra-se lá nos itens 5 e 6 do capítulo 17º de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título do capítulo é Sede Perfeitos. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é essa obra que nos possibilita muitas reflexões, muitos aprendizados, entre os quais este, que contém a parábola do semeador, que, como dissemos, ora, estamos dando início à reflexão. A passagem evangélica a qual se refere o título da nossa reflexão é: Eis que o semeador saiu a semear. Jesus, Mateus, capítulo 13, versículo 3. Então, a parábola, para quem já está com uma certa familiaridade com a doutrina espírita, enfim, com os ensinamentos do nosso mestre, era o recurso que o mestre Jesus utilizava na época em que esteve entre os encarnados, né? Que era em virtude da condição de compreensão, em virtude da condição de entendimento da humanidade naquela época, eram histórias, né, que ele usava para que, fazendo uma analogia a uma situação real. Então, ele contava histórias. E a parábola do semeador vem exatamente nessa condição, nos mostrando aspectos, através de uma história, né, que possibilita que possamos transportá-la para a realidade e que diz muito a ver em relação àquilo que precisamos desenvolver, que precisamos aprender. E isso a gente vai ter a oportunidade de acompanhar ao longo da reflexão que ora estamos dando início. Então, naquele dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Então, o mestre estava tendo a oportunidade de levar mais conhecimentos, aprendizados, àquele povo que o acompanhava por ocasião da sua estada entre nós. Disse, então, muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia, saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade,
a terra onde haviam caído. Mas levantando-se o sol, as queimou e, como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e esses, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Então, aqui, o mestre coloca, como dissemos, na analogia, na parábola, algumas situações em que a semente, né, cai nos diversos tipos de solo, naturalmente, com as consequências inerentes ao tipo de solo. Na primeira situação, as sementes começaram a cair ao longo do caminho, enquanto o semeador, segundo o mestre, se deslocava, ou seja, num terreno, num solo que não foi trabalhado para receber essa semente. E, por conseguinte, não penetrou. Em consequência disso, os pássaros, né, segundo a parábola, comeram essa semente, naturalmente não havendo nenhum tipo de produtividade. Na segunda situação, segundo tipo de solo, cai entre as pedras, e como tinha pouca terra, né, não houve, as raízes não puderam, ela germinou, mas não pôde as raízes se aprofundar, era muito superficial a terra. E, em consequência, assim que nasceu essa semente, assim que germinou, assim que as plantas correspondentes à semente nasceu, e o sol a secou, né? Em virtude da falta de oportunidade de aprofundar as raízes. No terceiro tipo de solo, entre os espinheiros, as sementes, e, crescendo esses espinheiros, abafaram, e elas também vieram a não produzir, além da germinação, e não pôde ter a profundidade, ter a oportunidade de produzir o correspondente à semente. E aí o mestre nos recomenda que, e vindo o quarto tipo de solo, né, o terreno fértil, solo fértil, essa produtividade aconteceu. Em algumas situações, 100 por um, produzindo 100 por um, outras 60, e em outras, 30 por um. Então, o importante aqui fica caracterizado que o importante é que haja essa produção. E aí é importante a gente entender na parábola que o solo caracteriza o espírito. A semente, a palavra, os ensinamentos do Evangelho do Mestre. A semente, a palavra, os ensinamentos, aquilo que contém no Evangelho do Mestre. E o semeador é Jesus, tendo a oportunidade de vir nos trazer os ensinamentos, nos trazer o aprendizado, a oportunidade de evoluirmos, de nos melhorarmos, de nos tornarmos espíritos melhores ao longo da nossa jornada. E aí ele nos recomenda que escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Então, é aquela primeira situação que a gente viu, que a gente analisou, que é a pessoa não dá importância a esses ensinamentos que o mestre chamou de sementes, né? Uma parábola, tentando, como dissemos, ensinar através daquela forma que era possível, o entendimento à época em que o ensinamento não era, a compreensão das pessoas não era como naturalmente é hoje. Mas mesmo assim, né, em virtude de outras circunstâncias, também é difícil. Não que hoje seja diferente daquilo que foi a época em que o mestre esteve entre nós. Mas, na realidade, a primeira situação é exatamente essa.
a pessoa não dando a atenção que ele caracterizou como sendo ao longo do caminho, ou seja, aquele terreno em que se andava, e por conseguinte era um terreno socado, um terreno em que não permitia a penetração da semente. Aquele que recebe a semente em meio às pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses, perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Então, nessa situação, é aquela situação em que se até se tem interesse, diferentemente da primeira situação, mas que as perseguições, e a época do mestre, as perseguições eram mais intensas, inclusive levando os seguidores do cristianismo à morte, muitas vezes. Então, a situação era mais complexa, era mais complicada, e era um motivo de desistência, caracterizando aquele tipo de solo que o mestre cita como entre as pedras, né? E aquele que recebe a semente entre os espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Então vem o terceiro caso, em que o mestre colocando como entre o solo entre os espinheiros, com muitos espinheiros, a semente que cai nele, né, ela acaba sendo sufocada. E ele cita essa situação, comparando esses espinheiros à nossa necessidade a nossa dedicação em exagero aos bens materiais, às riquezas, aquelas questões que a doutrina espírita nos diz que ser do mundo, e que na realidade nós devemos estar no mundo, e não sermos do mundo, porque como todos sabemos, nós estamos de passagem em uma existência física. A nossa natureza é a natureza de espíritos, a verdadeira vida é o mundo, é a vida do mundo espiritual, né? Então, nesta situação, nos perdemos a partir do momento que optamos, damos preferência às conquistas daquilo que é material. Naturalmente que alguém diria, mas como que alguém pode abrir mão das coisas materiais? A questão não é abrir mão, estamos na matéria e precisamos da materialidade, precisamos de vestimento, alimentação, transporte, moradia, enfim, as necessidades em termos materiais vão ao infinito, mas existe um limite, o necessário. O problema é que nós não nos contentamos com o necessário. E aí damos maior importância aos bens passageiros, em detrimento do bem que é o patrimônio do espírito, que é a sua evolução, a sua transformação moral, o desenvolvimento de virtudes. Então, esse é o aspecto a ser considerado. E ele segue a nos dizer que aquele, porém, que recebe a semente em boa terra, é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção, e em que ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Está lá em São Mateus, capítulo 13, versículo de 18 a 23. Então, naturalmente, então a gente percebe a diferença entre os seres humanos, que o mestre chamava de solo, dos espíritos, né? Que mesmo naqueles que produzem, caracterizando, no caso, a individualidade de cada um, existem níveis diferentes de produção. Vamos lá, ver aqueles que vão produzir 30 por 1, 60, 100, né? E, com certeza, até menos, e valores intermediários aos que foram citados, caracterizando a nossa natureza, a nossa diferença de uns para com os outros em termos de compreensão e colocação em prática daquilo que é o que nos diz respeito à nossa caminhada, à nossa possibilidade de crescimento, de evolução, da caridade que o mestre colocou como extremamente necessária para que venhamos a evoluir, a crescer, que o mestre chamava de salvação, né? É a nossa capacidade de nos transformarmos, de nos tornarmos espíritos melhores. Então, a parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados
os ensinos do Evangelho. As diversas situações, os diversos aspectos, características de cada ser humano, cada um num nível diferente, de acordo com aquilo que conseguiu desenvolver em termos evolutivos. Então, quantas pessoas há com efeito para as quais não passa ele de letra morta e que, como a semente caída sobre os pedregulhos, nenhum fruto dá. Ou seja, quantas pessoas há, né, com efeito, em relação àquilo que nos traz o Evangelho. E simplesmente ignora, né? Simplesmente não acha bobagem, acha que não é significante, que não é importante. E é a caminhada de cada um. Não menos justa a aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não veem do que fatos curiosos. E vejo que é importante que não é só por ser espíritas que fugimos, que escapamos dessa condição em que a grande maioria da humanidade muitas vezes se encontra, não se dedicando, muitas vezes estamos em algum segmento religioso, e como nos é colocado, também no meio espírita, porque não é a religião que salva. Quem nos salva somos nós, com base nos ensinamentos que a religião nos traz, com a prática daquilo que nos é colocado, o evangelho do nosso mestre. E é exatamente isso, que vamos nos caracterizar como solos, que vamos ou não produzir nada, ou produzir pouco, ou muito, enfim, independente da condição, dependendo da condição em que viermos a nos colocar em relação à semente caracterizada pelos ensinos do nosso Mestre Jesus. Então, os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e tão indiferentes quanto eram. Ou seja, se estivermos em um segmento religioso, e seja mesmo a doutrina espírita, e aquilo que a doutrina espírita nos traga, não nos traz nenhum resultado em termos de melhora, em termos de compreensão e colocação em prática no nosso dia a dia, não muda nada. Seremos aquele terreno, aquele solo que tem condições de produzir, mas que não produz, ou produz pouco, né? Ou muito, dependendo naturalmente da forma como encaramos os ensinamentos que o mestre nos trouxe através dos seus evangelhos, né? Então, aqueles finalmente, para os essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos, quantos, né? E Emmanuel, no capítulo 64 da obra Fonte Viva, nos faz elucidações a respeito da parábola que acabamos de citar, da parábola do semeador. Emmanuel, então, lá na Fonte Viva, no capítulo 64, como dissemos, ele vai nos trazer, nos auxiliar a compreender essa questão, os ensinos que a parábola do mestre nos traz. Então, ele nos diz que todo o ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime, na menor expressão. Não tenhamos a menor dúvida, porque o Mestre, não foi à toa que ele foi enviado como Mestre, modelo e guia da humanidade. Então, todos os seus ensinamentos, né, ele tem um profundo, ele tem um ensinamento muito profundo, por menor expressão que possa aparentar que seja. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com um ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Então, quando ele começa a contar, vejam que ele nos traz um ensinamento que, como nos é colocado por Emmanuel, vale a pena relembrar. Então, ele não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. O mestre poderia, pela condição dele, delegar essa condição de delegar a terceiros a missão de semear. Mas não, ele fez questão de ele mesmo sair a semear
como nos é contada na parábola. E o semeador saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação. Somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. Então, o mestre nos diz que, na realidade, Emmanuel vem nos elucidar essa questão, nos dizendo que a necessidade de sair da nossa condição, de pensarmos apenas em nós, deixando o egoísmo, que é uma das dificuldades, uma das chagas da humanidade, um dos maiores obstáculos para conseguirmos evoluir, para conseguirmos nos transformar. Então, pensar no outro, pensar no nosso semelhante. E foi exatamente aquilo que o mestre fez enquanto ele esteve conosco. Não só nos ensinando, mas nos exemplificando. E a gente, sempre quando ouve algo nesse sentido, a gente lembra aquele ditado popular. A palavra, o ensinamento, ele convence, mas o exemplo arrasta. E o mestre foi ensinamento e muito mais exemplificação. Então, é necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista, para nos devotarmos ao serviço do próximo, a demonstração da necessidade do desapego, de não pensarmos apenas em nós, e não apenas no nosso ponto de vista, estarmos atentos àquilo que o Mestre nos trouxe, porque ele, como Mestre, modelo e guia da humanidade, sabia e sabe exatamente aquilo que precisamos realizar para que o nosso objetivo em uma existência física possa ser atingido, possa ser cumprido. Então, aprendendo a ciência de nos retirarmos, o benfeitor segue a nos dizer, né, que aprendendo a ciência e nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. Mais uma vez, uma demonstração da necessidade do combate do egoísmo, de pensar apenas em mim e lembrar-me que, na realidade, o crescimento ele é a partir da necessidade do crescimento geral, da caridade, da doação, do desinteresse pessoal, e sim pensar no interesse geral, no interesse coletivo. Porque não foi à toa que o Pai nos colocou para conviver, para viver em sociedade, onde uns têm a oportunidade de ser o suporte, de ser o meio de auxiliar o outro e vice-versa. Aquilo que somos mais frágeis, digamos assim, o outro pode nos dar a sustentação e vice-versa, um dando o suporte ao outro naquilo que está melhor. E é importante que estamos todos no mesmo barco, num processo de evolução, de transformação, e ninguém é tão pobre espiritualmente que não tenha nada para auxiliar ao seu semelhante. E da mesma forma, nem tão culto, tão rico em termos culturais, ou mesmo espiritual, que não tenha nada a receber daqueles que estão conosco no caminho. E na infinita extensão dele, encontramos a terra das almas sufocadas de espinhos, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Veja que sempre a necessidade de benefício a todos, a necessidade do auxílio mútuo uns dos outros. E isso era aquilo que o Mestre não só nos ensinou como dissemos, ele nos exemplificou, não havendo distinção para nenhum ser humano, nenhum espírito de qualquer natureza que não pudesse ser atendido quando o buscava, quando ia ao seu encontro na busca do auxílio. Foi nesse roteiro que o Divino Semeador pautou o Ministério da Luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a através dos amigos de Nazaré,
e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Então, como dissemos, o mestre, para ele, não tinha distinção em levar o auxílio, levar a exemplificação, levar o amparo. Todos somos irmãos. E o mestre, como nosso irmão mais velho, esteve imbuído dessa missão. E, com certeza, se desempenhou dela da melhor forma possível, nos exemplificando, marcando as nossas vidas com a sua exemplificação, com os seus ensinamentos. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Cumpriu como dissemos a sua missão, com toda certeza, e como nos diz Emmanuel, o mestre realmente é aquele exemplo a ser seguido, é aquele modelo que o Pai colocou à nossa disposição para que a nossa caminhada rumo à nossa transformação moral possa se tornar melhor. E o benfeitor Emmanuel segue ao elucidar a parábola, nos dizendo que humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar. Embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Afastando-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. Então, veja que profundidade, veja que ensinamentos, que elucidações o benfeitor Emmanuel nos faz, nos oportuniza a partir da parábola do semeador. Aquilo que representou o nosso Mestre Jesus para toda a nossa humanidade. E para concluirmos, meus irmãos, que possamos, com essa reflexão, pensarmos que tipo de solo estamos sendo ao receber a semente do Mestre. Naturalmente, com a elucidação que nos é oportunizada, o solo caracterizado pelo espírito receptivo ou não aos ensinamentos do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Que não sejamos aquelas situações do solo na beira do caminho, aquele solo socado, que a semente cai e não consegue nem penetrar. Que também não sejamos o solo caracterizado pelo pedregoso, onde a planta mal consegue germinar, mas não tem as condições necessárias para seguir o seu desenvolvimento. O mesmo solo espinhoso, caracterizado por aquele que as dificuldades, que aquilo que o mundo oferece possam nos tirar do roteiro da nossa caminhada. Que sejamos a situação do solo forte, do solo produtivo. Independente do nível de produtividade que tenhamos condições de oferecer, mas que a partir de uma baixa produtividade, podemos assim dizer, possamos ir num crescente e chegar a níveis que possam caracterizar que a missão que cada um de nós recebeu ao retornarmos a uma existência física possa ser atingida de forma que não venhamos a pensar, perdemos a reencarnação, ou não tivemos a produtividade que poderíamos ter alcançado. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que fica, que possamos refletir. Que tipo de solo estamos representando? Estamos sendo para aquilo que o Mestre nos trouxe como recurso para a nossa evolução, para a nossa transformação. Então, gostaríamos de agradecer a oportunidade, agradecer a atenção de cada irmão, elevando mais uma vez o pensamento ao nosso Mestre, agradecendo essa oportunidade, esse momento, e que possamos contar com o seu amparo, com a sua assistência nos momentos de dificuldade, e que possamos fazer as escolhas mais adequadas
para que a nossa transformação moral, o nosso crescimento, a nossa evolução possa verdadeiramente se efetivar. Então, agradecidos aos irmãos pela atenção, desejando paz, harmonia e reflexão a cada um dos nossos irmãos. A paz esteja com todos nós hoje e sempre.